Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, dando continuidade à nossa temática, a presença de Deus. E hoje, trazendo a rema, a presença de Deus salva. É isso aí. Mas, atenção, se você ainda não segue o canal, segue aqui. Deixa o seu like, tá bom? Obrigado, gente. Vamos lá. Importante para o engajamento, para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas. Gente, eu quero compartilhar uma palavra em Atos, capítulo 10, a conversão de uma família. Um homem chamado Cornélio, um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem generoso, uma pessoa que chamou a atenção de Deus. Exatamente, a presença de Deus veio na vida de Cornélio. E olha o que é que acontece. Ele teve uma visão e ele teve uma experiência tremenda. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo a enviar um mensageiro à casa de Pedro. Que coisa forte. Vamos ler junto? Atos capítulo 10. Vamos abrir aqui. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus e dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Olha que experiência, gente. Coisa forte. Realmente Cornélio chamou, invocou a presença de Deus. E Deus delegou a Pedro a pregação da palavra na casa de Cornélio. Enquanto Deus estava trabalhando na vida de Cornélio, Deus também estava trabalhando na vida de Pedro. Porque Pedro também teve uma experiência, Pedro também teve uma visão, a palavra fala que ele teve os seus sentidos arrebatados, enquanto ele foi descansar, enquanto ele foi dormir, enquanto a alimentação, a refeição estava sendo feita para ele, ele teve a visão. E Deus já estava preparando Pedro. Ele teve a visão. Vamos ler também? Por volta do meio-dia, no dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz falou segunda vez, e falou a terceira vez, e Pedro acorda, e uma pessoa está batendo na porta. Quem era o mensageiro de Cornélio? Chamando Pedro para visitar Cornélio. E Pedro vai. E Pedro fala a experiência dele, Cornélio fala a experiência, e olha o que é que acontece. Gente, a presença de Deus alcançou, visitou, habitou na casa e na família de Cornélio. A presença de Deus salva. Como é que foi a tua experiência de conversão? Como foi a tua experiência? Sabe como foi a minha experiência de conversão? Foi bem cedo. Eu era um adolescente. Eu tinha acabado de participar de um testemunho na escola, eu estava, e no final do testemunho, o pastor disse assim: Você não vai fazer nada em casa? Depois do almoço vai ler a Bíblia. Cheguei em casa, almocei, peguei a Bíblia do meu avô e fui ler a Bíblia. E olha o que é que aconteceu. Eu senti a presença de Deus enchendo a sala. Eu fui contrito,
né, eu fui levado a me arrepender. Eu chorava e orava aos 12 anos de idade, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Ali algo aconteceu comigo. Foi a minha primeira experiência com a palavra, aos 12 anos de idade. Aos 15 anos, a primeira igreja que eu entrei, eu fiz a minha declaração pública de fé. Entreguei a minha vida a Jesus. E aqui estou, até hoje. A presença de Deus salva. A presença de Deus salvou toda a casa de Cornélio. Salvou toda a vida, todas as vidas que estavam ali. Eu quero concluir com esse texto que diz em Atos 10, 44. Enquanto Pedro estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Eles se converteram e foram batizados no Espírito Santo e foram batizados nas águas. A presença de Deus salva. Eu quero desejar para você uma forte experiência de salvação. E se você já é salvo, que você possa ser um instrumento de salvação a uma multidão de testemunhas. Que você seja um instrumento de Deus para alcançar muitos, para alcançar a vida de muitos. Que Deus te use e te use através dessa tela, através deste vídeo, compartilhando com o maior número de pessoas. Vamos orar? Meu Deus, que o Senhor esteja abençoando essa pessoa que me assiste agora, que ela seja tocada pela graça e pelo poder de Deus, que ela seja cheia da virtude do Espírito Santo, que ela não desista da fé, que ela não olhe para trás, que ela não retroceda, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Ajuda, firma ela na tua palavra e no teu caminho. No nome de Jesus, amém, 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 amém. Gente, um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te faça prosperar. No nome de Jesus, até a próxima!